Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. E um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo, nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém? Tome os vossos assentos. Aleluia de Deus. Aleluia, Deus poderoso. Meus irmãos, esses dois versículos que nós lemos fala a respeito de um jovem. E se a gente parar para olhar para os acontecimentos na narrativa do texto, nós vamos observar que está acontecendo um grande alvoroço na cidade. Eu sei que não é comum nos dias de hoje, pelo menos no tempo que eu estou aqui no Orquídea eu nunca vi, mas em algumas periferias em São Paulo, às vezes a gente se deparamos com um patrulhamento da polícia chamado cavalaria, quando tem algumas denúncias, alguns crimes, e aí os policiais começam a andar nas comunidades com os seus cavalos, com os seus soldados, para pegar traficante e coisa desse tipo. O que está acontecendo na cidade é algo que vai chamar a atenção. Se há um alvoroço, há soldados, há tropas de cavalo, porque Judas vai entregar Jesus na mão dos escribas, dos fariseus, e os textos, versículos antes, vai dizer que os soldados estão andando para o prender. E é normal, da minha parte, da sua parte, quando a gente mora numa rua, num bairro que é pacato, e de repente acontece algo que sai da normalidade, você abrir a tua janela para querer olhar o que está acontecendo. Alguns já abrem o portão e outros não se contêm e já vai para o meio da muvuca querer saber o que está acontecendo. Esse jovem, ele está dentro de casa. E o texto vai dizer que ele está na sua casa, na sua privacidade, que ele está nu. Pelo barulho da cidade, pelo alvoroço, ele sai sem me dar conta que ele não está vestido. Ele pega o lençol e se enrola e sai. Porque ele quer ver o que está acontecendo, ele quer saber o que está se passando. E quando ele se enrola no lençol e sai, ele vai para fora. Se a gente parar para pensar aqui rapidamente, a gente vai entender que de início funcionou. Porque como que era a vestimenta dos homens naquela época? Era uma túnica, e uma túnica nada mais do que era uma roupa, um tecido grande com um buraco onde passava-se o pescoço sobre o corpo. Então, enrolado no lençol, à noite, quem o avista de longe acha que ele está vestido uma túnica. Porque de noite, todo gato é pardo, já diz o ditado.
Então, de início, funciona. Só que, para que o lençol estivesse sobre o teu corpo, ele tem que estar segurando. E ele está no meio da muvuca, no meio da multidão. Primeira coisa que moveu esse homem a ter, até ir ao acontecimento, ou até ir Jesus, foi a curiosidade. Tem muita gente que passou a seguir a Jesus pela curiosidade. Eu preciso saber o que ele está falando, eu preciso saber o que ele está fazendo. Esse jovem, ele é os símbolos de alguns tipos de crentes, de alguns tipos de discípulos, de alguns tipos de servo que diz que adora o Senhor. Se identificar com você, para você não passar vergonha, você vai dando glória. E aí disfarça. Então ele vai ir com Jesus porque ele é curioso. E aí está um grande perigo de seguir a Jesus pela curiosidade. Porque o curioso, ele tem pressa. E quem tem pressa não tem preparo. É aquela pessoa que vive apressada. Vive correndo. E todo mundo que vive apressado e correndo sempre esquece alguma coisa. O ditado mais dito é isso: eu saí com pressa, esqueci o guarda-chuva. Eu saí correndo e esqueci a blusa. Eu saí correndo e esqueci a carteira, porque o curioso, ele anda apressadamente, ele tem pressa, mas ele não tem preparo. Ele tem pressa em fazer, mas ele não se prepara para aquilo que ele precisa fazer. Aleluia, Deus. E o problema está aí: curiosidade, pressa, e como não se prepara, entra o improviso. Não deu tempo de preparar, então eu tenho que improvisar. O pastor me pegou de surpresa, então como eu não meditei, para o ímpar, onde cair, pedra, papel, tesoura, dunite, quem mandou escolher foi, aí vai no improviso, aí fala o que lhe dá na telha, escolhe na hora, e o improviso, ele é complicado, porque tem hora que você vai improvisar e você não tem condições de falar aquilo a qual caiu que você improvisou, e aí você passa vergonha. Eu me lembro de uma oração à noite, quando eu me converti, a nossa igreja tinha um costume de orar das 11 à meia-noite. Isso era todos os dias, de segunda a sexta-feira. Fazia uma roda, era quase umas 20 pessoas. O dia que tinha culto, a gente acabava o culto e ficava para a oração. E aí foi dado para uma irmã trazer uma palavra. E nada contra, irmão. Tem gente que tem esse dom, tem gente que tem esse talento. Mas aquelas pessoas que alguns dizem tirar sorte, onde abre e cai, eu leio. E Deus vai me dar sabedoria e eu explico. E aí quando ela abriu, caiu na genealogia. E fulano gerou fulano, e fulano gerou fulano, e ciclano gerou fulano, e a igreja toda esperando o que ela iria explicar para nós. Porque no improviso, você às vezes é pego e você passa vergonha. E aí ela, não sabendo o que falar, ela olhou e disse assim: eu quero crer que Deus vai dar crescimento nas famílias que aqui estão. Então, a curiosidade te leva a ter pressa, e a pressa te faz ter improvisar. Você precisa tampar aquele buraco, porque você não se prepara. Davi
tinha conhecimento de como trazer a arca, mas Davi teve pressa. E quando ele teve pressa, ele não parou para analisar o rito que tinha que ser seguido. E qual era o rito? Que os sacerdotes, os levitas, tinham uma ordenança, as arcas iam ser carregadas sobre os ombros, ser levada por varais. E o que ele faz? Ele manda carregar em carros de bois, porque ele tem pressa. E se ele tem pressa, ele não tem preparo. E se ele não tem preparo, ele tem que improvisar. Ninguém nunca carregou em carros de boi, não tem problema. O importante é dar certo e não fazer o que é certo. Tem muita gente se preocupando em dar certo, mas Deus não está preocupado em dar certo. Deus está preocupado em fazer o que é certo. E fazer o que é certo não tem a ver com o resultado de dar certo. E a preocupação de Davi é dar certo e não fazer o que é certo. Não importa, está dando certo. Não importa, time que está vencendo não se mexe. Não. Tem um rito. Não tem uma regra. Não tem uma disciplina. Não tem uma orientação a ser seguida. Tem uma ordenança da parte de Deus. Não se pode quebrar os princípios. Não se pode quebrar as regras. O que me importa é o resultado. Não. Deus está dizendo o que me importa é o que é correto, é o que é justo e o que é certo. Põe aí a arca em carros de bois. Deixa os carros levar. Apressa. Quando os carros, os bois tropeçam, a arca vai cair. Alguém coloca a mão, porque ele está bem intencionado, mas a obra de Deus não é feita por intenção. Verdade, A sua boa intenção não te coloca no céu. Já dizia outro ditado: de boa intenção no inferno cheio. E quando ele encosta, ele morre. Por quê? Porque se não seguiu as regras, tem que improvisar. Qual é o improviso? Não posso deixar a arca cair, então você. Tem muita gente morta na igreja por causa do improviso. Tem muita gente morta na igreja porque está preocupado com o que vai dar certo e não em fazer o que é certo. Tem muita gente morta dentro da casa do Senhor porque não quer fazer o que lhe é ordenado para ele fazer conforme Deus estipulou. Quer trazer novidade, quer trazer algo. Não, o importa é o resultado, não tem problema. Não, mas tem uma regra. Qual é a regra, Davi? A arca de Deus é levada nos ombros. E o que é levada nos ombros? É colocar os varais nas costas. Ou seja, a Bíblia diz que o reino do céu é comando a força. Não é os bois que levam, não é os animais que levam, é os levitas que vão levar, é o sacerdote. Tem um preparo, tem uma condição. A minha presença não vem de qualquer maneira, é com santidade, é com temor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Jesus. Grande, aleluia! Deus poderoso, maravilhoso. Esse discípulo segue em Jesus por curiosidade. Ele tem pressa e ele vive de improviso. Mas ele é alguém que não tem compromisso. Como pode alguém seguir a Jesus? Porque tem curiosidade, tem pressa, vive fazendo improvisos, mas ele é um discípulo sem compromisso.
Ele não tem aliança com Jesus. A vida cristã dele é superficial. Porque lençol não é vestimenta. Lençol não é roupa. Não era certo sair de lençol. Mas naquele momento deu certo. De Deus. Aleluia. Deus poderoso. Esse jovem, ele é símbolo daqueles que querem ser diferente, mas não faz a diferença. É diferente ver alguém sair vestido de lençol. Ele está diferente de todo mundo no meio da multidão, mas ele não faz a diferença. É glória de Deus. Aleluia. Eu ouvi do pastor Sérgio aqui, a última vez que ele pregou. Você prefere ser ou parecer? Tem muita gente que parece, mas não é. Parece que é luz, mas ainda nas trevas. Verdade. Aleluia. Parece que é verdadeiro, mas é falso. De Deus. Parece que é santo, mas ainda vive iniquidade. Aleluia. 1 Reis, capítulo 14, verso 26. Salomão, no seu reinado, fez escudo de ouros. E agora não é mais ele que reina, é seu filho. E vai ter uma guerra e o seu inimigo vai entrar e vai roubar toda a fortuna. Vai roubar toda a prata, vai roubar todos os ouros. E o texto diz que leva todos os escudos de ouro. Mas o rei que foi saqueado teve uma ideia. Vamos fazer de bronzes e vamos colocar no lugar. Quem olhar para a nossa tropa saindo para a batalha com escudo de bronze, não vai imaginar que é bronze, vai achar que ainda é o escudo de ouro que Salomão fez. Então a gente improvisa, faz um escudo de bronze. Porque vale mais aparecer ser do que ser. Quem olhar o escudo não vai se importar que tipo de material ele foi feito. Mateus 25 você já conhece, eu não vou me estender. Marquei bastante coisa, mas vou falar só o necessário. Tem dois tipos de mulheres. Ambas têm a mesma qualidade, são puras, são virgens. Ambas foi convidada para o mesmo evento. O noivo escolhi essas damas de honra, porque o texto no original são 10 damas de honra. O compromisso delas era quando o noivo vinha, ele ia na casa da noiva buscar a noiva, e elas com as suas lâmpadas, ou alguns textos dizem lanternas, lamparinas, elas tinham que ir iluminando o caminho até que o noivo chegasse na casa da noiva e o retornasse. Elas sabiam o dia que isso iria acontecer, mas não a hora. Então elas não sabiam que tempo ou que durabilidade isso teria esse percurso. As que não vivem de improviso, as que não vivem de aparência, que demonstra ser o que não é, esses têm conteúdo, esses têm preparo, esses
tem prudência. Eu aceitei o convite. Eu não sei quando ele vai vir. Eu tenho que estar pronto. Não dá para improvisar. Não dá para sair correndo com o lençol, seguindo Jesus. E aí o texto vai dizer que o noivo se atrasou ou tardou. O texto diz que todas dormem. Às 10 dormiu. E não é pecado dormir. Tem irmão que dorme até no culto. E não é pecado dormir no culto. Você sabia que não é pecado dormir no culto? Não é pecado dormir no culto porque você está cansado, porque você veio às vezes do trabalho, você teve uma noite mal dormida, mas você entrou aqui com o intuito de adorar a Deus, mas o cansaço te fez dormir, a música que tocou te fez dormir, o ambiente estava propício, o tempo, e você cochilou. Mas o problema não está em dormir, o problema está o que você vai fazer quando acordar. E aí tem alguns irmãos que dormem no culto, quando eles acordam sem sentido, o pastor está pregando, dizendo, você vai para o inferno, e ele diz, amém! É isso aí. Porque você acordou e está confirmando que você vai sem saber para onde você vai. Né? Mas todas dormiram, e o texto diz que o noivo tardou, e quando ouviu uma voz dizendo, aí vem o noivo, elas se despertam, acende as lâmpadas e sai ao encontro. Só que o texto diz que aquelas 5 que não foram prudentes levaram o azeite, mas talvez não calcularam, talvez não acharam que pelo tardar do noivo a lamparina iria consumir, foram só com aquela porção. E de repente as suas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes tinham reserva. E quando as lâmpadas da prudentes estavam para se apagar, elas tinham um azeite para manter acesa. Voltando para o texto, rapidamente. Jesus, grande Deus. Está o alvoroço na cidade. O discípulo está com o lençol. Está funcionando. De repente, prendem Jesus. E alguém olha e diz, esse é um discípulo de Jesus. E quando observam ele, vê que ele não está vestido adequadamente. Quando vão colocar a mão para o pegar, ele não tem como se defender, porque as mãos dele precisam segurar o lençol sobre o corpo. Se ele solta a mão, o lençol cai. Se ele fica segurando o lençol, ele apanha. E ele prefere largar o lençol e correr. É o tipo de crente que não tem vida com Deus. É o tipo do crente que anda despreparado na obra do Senhor. Vou terminar, mas eu vou precisar falar isso aqui, tá bom? A igreja é lugar de dar vida ou lugar de morte? A igreja é lugar de vida ou lugar de morte? Vida. Deveria ser, né, irmão? Sim ou não? Sim. Mas a seara do Senhor tem causado morte. Porque os homens estão matando? Não. Porque as pessoas querem trabalhar na seara do Senhor despreparado. E quando você trabalha despreparado, a morte. Quer ver um texto simples que a gente passa batido? A mulher não pode ser mãe. O profeta visita a cidade. Ela faz um quarto para o profeta, põe uma cama, põe um criado mudo.
Ela diz: esse é um homem santo de Deus. Ele olha e diz: o que essa mulher deseja, o que ela sonha de ser mãe. Ele profetiza, o menino nasce. Enquanto o menino está com a mãe, o menino vive. Mas um dia o menino quis fazer trabalho de gente grande. E ele diz: eu vou trabalhar no campo com meu pai. Só que o campo é lugar de quem tem preparo. E quando criança vai para o campo, tem morte. Tremendo, Jesus. E quando o menino vai trabalhar com o pai, quando dá meio-dia, ele não aguenta a labuta. Ele grita: ai meu pai, ai meu pai, ai, estou com dor. E o texto diz que ele vem e aí toma o nosso tempo, porque aí nós, que estamos fazendo outras coisas, temos que parar para pedir para Deus dar vida para crente despreparado, para crente. Aleluia, meu Deus. Manda chamar quem? O profeta, mas o profeta está onde? Orando, está no monte, fazendo o quê? Falando com Deus. Interrompe a comunhão dele com Deus, porque um menino despreparado faleceu. Precisa trazer ele aqui para que a vida volte. Aleluia, Jesus. Tremendo. Porque todo mundo tem boa intenção na seara do Senhor, mas não quer ter preparo. Não quer ter comunhão e vida. Todo mundo quer cantar, mas ninguém quer ficar 2 horas dentro de casa se preparando e saindo. Todo mundo quer orar, quer ter uma oportunidade, mas ninguém quer abrir mão do café da manhã e se santificar e jejuar. Todo mundo quer fazer, todo mundo quer um cargo, todo mundo quer um título, mas não sabe o peso que isso traz, e não é o peso para o lado negativo, é o peso de se preparar para exercer aquilo. Aleluia, Deus. Louvado seja. Porque é mais fácil improvisar. Se errar a letra, fala em línguas estranhas. Dá um glória, tampa a brecha com alguma coisa para ninguém perceber que você não se prepara. Sabe que tem muita gente morta na fé? Porque está achando que o mundo espiritual, que a vida espiritual é um spa, um lugar de relaxamento. E não é, nós estamos em guerra. E o problema não é estar em guerra, o problema é estar em guerra com alguém que joga sujo, e com alguém que, se a gente só vê a sua artimanha e as suas armas, se Deus tiver misericórdia de nós, Ele nos vê, mas nós não nos vemos, se Deus não abrir a nossa visão. E sabe como que nós estamos andando? Vai com o azeite que tem, se faltar nós tenta comprar no caminho. Vai com a técnica que você tem. Aleluia, Jesus. Vai com a pregação que você ouviu no YouTube que você tem. Tremendo. Vai com o versículo que alguém falou, com o testemunho que alguém contou. Mas se acabar no caminho, a gente tenta comprar, a gente improvisa, a gente dá um jeito. Aleluia, mas as mãos estão presas o que eu não posso largar o lençol, senão a minha nudez aparece. E se eu não posso largar, eu não posso guerrear. E Deus está chamando nessa noite discípulos preparados para guerrear. Aleluia. Para guerrear. Maravilhoso, aleluia. Você precisa estar pronto. Aleluia, Jesus. Você não tem que se preparar, você tem que estar pronto. Preparado. Eu acho que é Amós, irmãos. Isso é coisa que o Espírito Santo traz para nós. A gente não anota, não escreve, mas ele traz. Amós vai profetizar dizendo assim: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus.
fazendo um alerta, ele está dando tempo para se preparar. Mas Jesus, ele disse que você não sabe quando o ladrão vai arrombar a tua casa. Você sabe? Tem uma coisa interessante aqui. Eu nunca vi ladrão arrombar a casa de ninguém que não tenha algo de valor dentro. Todo ladrão que invade a casa de alguém porque ele sabe que alguma coisa de valor tem dentro. Sim ou não? Sim. Então, fica só uma dica para você. Sabe porque ele luta muito contra você? Você olha para você e você não dá nada para você. É porque Paulo vai dizer que Deus colocou um tesouro dentro de vaso de barro. Aleluia! Sabe por que ele luta para tentar te tirar, te parar, te desmotivar, te desanimar? Sabe por que ele luta contra a tua casa? E agora eu estou falando de vida, de alma, que é você. É porque ele viu o valor que Deus colocou dentro de você. Então é por isso que ele luta contra você. Mas o alerta de Jesus agora não é: se prepara, olha, coloca uma trinca, coloca uma cana, cerca elétrica, levanta os muros da tua casa porque o ladrão está vindo. Não. Ele está dizendo: ninguém sabe a hora que o ladrão vai vir para roubar a sua. Ele diz: assim também será a vinda do Filho, como um trovão aparece no céu de um lado para o outro. Aleluia. Assim Jesus virá. Então eu entendo que Jesus está dizendo assim, como você não sabe o dia que o ladrão vai vir, você tem que estar pronto, ou com a tua casa bem protegida. Jesus não está dizendo para você se preparar para esse dia, Jesus está dizendo para você já estar preparado. Para Israel, ele usou Amós dizendo: se prepara que ainda dá tempo. Para a igreja atual, ele está dizendo: tem que estar pronto hoje. Aleluia! Glória a Deus! Não dá tempo de dizer amanhã eu me conserto. Não dá tempo de dizer amanhã eu reparo o meu altar. Não dá tempo de dizer amanhã eu me decido. Não dá tempo de dizer amanhã eu quero. Não dá tempo de dizer amanhã eu resolvo. Jesus está dizendo as coisas espirituais. A tua vida é espiritual. Você precisa estar pronto hoje. Senão vão ter a tua nudez. Você vai passar vergonha. Porque parece que você está vestido, mas não está. Parece que você está em Cristo, mas não está. Aleluia, meu Deus! Só parece. Quem olha de longe acha que o escudo é de ouro, mas já é bronze. Quem te vê vestido com vestes brancas diz: já vem as virgens.